Olá a todos que estão assistindo a mais um conteúdo produzido e promovido pela Rank My App. Eu sou a Juliana Assunção, uma das sócias fundadoras aqui da empresa, e é muita honra que eu estou aqui com um convidado mais que especial, que é o meu próprio sócio e chefe de produto aqui do Rank My App, o Rodrigo Castro. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Juliana? Que legal. Prazer aí estar com vocês aqui. Que legal, fico muito feliz também, até porque esse é o primeiro conteúdo que a gente vai fazer dedicado especialmente para Black Friday de 2022. Isso significa que a gente vai fazer uma série de episódios que vão ser divulgados aí no decorrer dessa próxima semana, totalmente dedicados a tendências, informações de mobile marketing específicos para Black Friday. E hoje nós vamos falar sobre tendências de mobile marketing para esse ano, nesse momento tão importante para vários segmentos, principalmente segmentos de compras e e-commerce. E nada mais justo do que eu trazer aqui um dos nossos sócios e diretores para falar sobre isso. Ele tem muitas informações interessantes para falar sobre tendências desse mercado. A gente já tem alguns anos aqui de estrada, então a gente pode compartilhar bastante experiências e outras informações históricas também desse assunto. Rodrigo, se apresenta aqui pra gente, fala um pouco de você, qual que é o seu trabalho aqui do Rank My App, para o pessoal que está assistindo te conhecer. Boa. Bom, eu sou o Rodrigo Castro, sou um dos fundadores do Rank My App, com a Juliana e também, né? E hoje eu tomo conta da área de produto, né? Comecei a minha carreira com tecnologia, né? Então, tenho 36 anos aqui, mas trabalho com tecnologia profissionalmente desde os 16, né? Programando. Passei por várias linguagens, desde COBOL ali comecei, mas enfim. Depois no Rank My App eu comecei a desenvolver a nossa plataforma, né, a Tu, e depois veio um time aí muito maior do que eu ali. Agora hoje eu gerencio a parte de produto do Rank My App, né? Então eu acabo vendo bastante coisa com os clientes, as demandas e tudo. Então foram aí nessa jornada de Rank My App. Eu já tinha trabalhado em e-commerce também antes do Rank, né? Mas dentro do Rank My App foram mais de 600 ali clientes que passaram pela gente nesses longos 7 anos de Black Friday. Então acho que tenho alguma coisa que dá para agregar ali de informação, né? Não só a visão de um cliente específico, né? Mas como a demanda de todos os clientes que já passaram pela gente, não só em datas comemorativas como Black Friday, mas Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães e tudo mais ali. E esse é um dos pontos mais interessantes, né? Porque vai ser literalmente a nossa 7ª Black Friday, com centenas de contas de clientes entre os maiores marcas do Brasil. E esse é um dos motivos que a gente te trouxe aqui para compartilhar essas informações. Eu queria jogar aqui algumas perguntas aqui para a gente fazer esse bate-papo, mas para quem está assistindo, eu quero muito que vocês sempre tragam suas dúvidas, seus comentários sobre a Black Friday e outras datas comemorativas. Manda para a gente que a gente sempre vai ter esse prazer de compartilhar conteúdos ou informações técnicas da nossa equipe para vocês. Bom, eu vou então para a primeira pergunta, Rodrigo, que é assim, pegando como um histórico aqui dos últimos anos, do cenário dos aplicativos em geral. Brasil, América Latina, como seja. É um cenário favorável. A gente tem visto grandes marcas investindo muita grana nisso. Antigamente era só uma vitrine para os produtos. Hoje em dia o aplicativo é um canal de venda. E você lida aí com todos os nossos clientes há anos. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente como se preparar para datas comemorativas tão importantes. Claro que a gente está falando de Black Friday aqui, mas você pode se estender para outras datas comemorativas. É um planejamento que a gente sabe quando vai ser aquela data, sabe sempre que vai ser na mesma época do ano. Na sua visão e na sua experiência aí de todos os clientes que já passaram com a gente, compartilhe um pouco como se preparar para Black Friday. Boa. Não, quando a gente tem uma ferramenta, né, uma feature dentro da nossa tool que eu sempre, quando vai ser data comemorativa, eu gosto de olhar ela primeiramente, né? Ela eu chamo de máquina do tempo, de time machine ali, né? Mas é o nosso changelog, né? O nosso changelog você consegue voltar no tempo, literalmente, né? Então você poderia ver o que aconteceu na Black Friday do ano passado ou de 2020. E analisar, né? Então, você pode ver quem foram os maiores campeões ali, as marcas que venderam mais na Black Friday de 2021, 2020. E aí você coloca no nosso changelog, vê como eles estavam posicionados, quais eram as descrições que eles usavam, quais era a comunicação de screenshot, curta descrição, as principais coisas ali que eles faziam, né? E aí você tem isso como uma bússola, né? O primeiro passo seria isso.
ver o que foi feito, né, o histórico, para depois analisar o que você vai fazer no presente, né? Depois, o segundo passo, que eu acho bem importante para Black Friday também, é não cair no Black Fraud, né? Que é o que tem várias marcas ali que ainda continuam fazendo isso. E isso, hoje em dia, tem vários mecanismos ali para você pegar esse tipo de fraude e é visto como uma maneira ruim, né? Então, eu acho que realmente você tem que se preocupar como marca de realmente ter promoções nessa época. Depois, o terceiro passo é traçar os objetivos, né? Já vi muita gente do mercado querer vender mais a Black Friday, que é lógico, todo mundo quer fazer isso, o objetivo. que é o objetivo final, né? Mas você tem que pensar em toda a jornada, né? Não só, eu quero fazer mais vendas, tá? Mas para você fazer mais vendas, o que você precisa fazer antes disso, né? Toda a jornada ali do seu cliente. Não só na parte de criar mais visitas ali dentro do seu aplicativo, do seu e-commerce ali, mas também fazer toda a parte de engajamento, né? Então, hoje a gente conta com todos esses mecanismos que a gente consegue analisar ali dentro do Rank My App, né? Então, a gente acabou de lançar, inclusive, a parte de user engagement para os concorrentes, né? Então, você consegue ver o que a concorrência está fazendo em termos de engajamento. Então, você analisa tudo ali, o funil inteiro do aplicativo, né? Até chegar no de fato a venda, né? E o quarto passo, né? E não menos importante, é estar preparado para o volume de acesso que isso vai levar, né? A gente já viu, acho que foi 2020, foi bem no ano da pandemia, 2020, a gente teve um cliente que é uma grande marca, que a gente teve que tirar campanhas do ar, porque naquela época da pandemia, né, tinha muito e-commerce que ainda não estava preparado para receber todo esse acesso, né? E aí a gente teve que tirar uma campanha do ar, porque veio muito acesso, derrubou o e-commerce do cliente ali, e aí começou a virar um caos generalizado, e a gente teve que começar a desligar algumas coisas. Então, estar bem preparado nessa parte também é importante, né? E nada melhor do que você se preparar antes, né? Porque a Black Friday vai ser daqui a 2 meses ali, né? Mas já tem cliente sendo preparado muito antes, né? Então, você tem que analisar muito como você bater um prego na parede, né? Você não vai colocar um prego e já dar uma martelada. Você dá uns batidinhas para ele acertar a direção e você dá uma martelada grande, né? Então, você analisa toda a parte de falhas, a NR, como que tá. Porque se você tem uma falha hoje, saiba que na Black Friday, se você jogar um volume muito grande ali, aquela falha vai se estender. Então, você pode derrubar mais coisas. Então, você na nossa plataforma, você consegue, tudo que eu falei aqui, você consegue analisar toda essa parte de funil, né, das métricas iniciais ali. Depois, a parte do preço, de causar o fraude ou não, a gente não consegue se meter. Mas depois a parte de jornada, o nosso time consegue ajudar, por exemplo, né? Também toda essa parte de objetivos, o pessoal bem especializado ali, né? Você falou dos clientes que a gente tem. 50% dos e-commerces, dos maiores e-commerces do Brasil, são clientes do Rank My App. Então, nada melhor que a marca que tenha mais e-commerce ali, mais especialista no assunto para falar sobre isso, né? E também a parte de falhas NR, a gente tem tudo isso dá para ver dentro da plataforma. A gente consegue ver onde estão os bugs, quem está reclamando dos bugs, quais são os problemas. Então, tá preparado ali bem para fazer isso. Muita propriedade para falar sobre isso, e eu queria pegar o gancho de um ponto bem específico que você falou, que é essa análise, essa visão da concorrência. Eu me recordo que há alguns anos atrás, quando a gente começou toda a nossa tecnologia, a gente tinha muita dessa demanda dos clientes, que toda a nossa inovação e toda a evolução do nosso produto foi de acordo com as necessidades dos nossos grandes clientes. E eu queria que você falasse um pouco mais dessa necessidade da visão do mercado, porque, querendo ou não, o nosso produto é muito orientado a toda essa análise, visão de dados e tudo mais, mas tá aí o mercado, e a concorrência acaba sendo parte do mercado para cada um dos clientes, obviamente. Você mencionou o segmento de e-commerce, mas o que você conseguir abranger seria legal. Qual que é a importância dessa análise de mercado, já aproveitando desse fato que você falou da antecedência? A gente está aí quase 2 meses da Black Friday. Tudo isso que você falou, acredito que não dá para fazer no mesmo mês da Black Friday. Tem que fazer com alguma antecedência. E agora, pensando em análise de mercado, análise de concorrência, na sua visão, qual que é a importância disso para uma campanha geral, assim, para aplicativos? Boa. Você falou das features, né, que a gente desenvolveu ao longo do Rank My App, baseado no que os clientes, nas demandas dos clientes. Se você, lembrando aqui, né, Rank My App, a gente, basicamente o nome era exatamente o que a gente fazia. A gente ranqueava aplicativos e ponto, né? Parava ali.
E aí a gente, nesses 7 anos, acabou... a gente tem 86%, eu levantei esses dias, 86% das features que a gente criou dentro do Rank My App foram demandas dos clientes, né? Então, eu gosto bastante de falar isso, né? E posso citar até 2 produtos dentro do Rank My App, né? Que é MP, né? Mídia de Performance e Pulse Solution, que hoje é uma empresa até separada, uma estrutura separada, né? Que acabou nascendo pelas necessidades dos próprios clientes. Então, aí está o peso do que a gente escuta, né? Dos clientes e executa, né? Depois de ranquearmos aplicativos, a gente começou a ver as análises também do mercado, né? Vendo o que o concorrente dos meus clientes estavam fazendo, para onde eles estão indo, né? Então, eu falei do changelog, é legal o changelog porque dá um cheiro, né? Do passado, né? O que aconteceu. Mas o que os clientes estão, o que os concorrentes seus estão fazendo, para onde o mercado está indo, né? O que está sendo impactado ali, né? Então, sem dúvida, eu acho que primeiro a quantidade, todo mundo fala dado. A quantidade de dados não é tão... Eu falei isso em produto e quase me bateram, né? Um dia que eu falei que dados não é tão importante. Aí depois eu tive que me redimir, né? Eu falei assim, não é que eu não quis dizer então, que dados... Então se redima aqui, vai, explica pra todo mundo. Eu não quis dizer que dados não é importante, mas tem uma parcela pequena da população mundial, isso é uma pesquisa, né? Que menos de 20% da população mundial consegue analisar um dado e tirar um insight dali, né? Então foi isso que eu quis dizer. Eu falei assim, não só gerar um monte de dados para os clientes, mas qual é o insight? Para onde que eles têm que ir? Por que eles têm que olhar? E muitas pessoas, os nossos clientes, acabam não tendo tempo também, né? Então, imagina, dá uma porrilhada de dados ali, e aí o cara, mas e aí? Eu faço o que com isso? Então, todas as features que a gente acabou criando, a gente gera insights, né? Então, a parte do análise de mercado, ela é super importante porque, por exemplo, vou te dar um exemplo do Download Estimation, vai. Eu consigo analisar eu consigo saber, né? Quantos... downloads você está tendo e quantos downloads o seu concorrente está tendo. Uhum. Com isso, você tira uma porrada de insights. Você fala assim, eu quero, por exemplo, sei lá, ser o top 1 da categoria. Você tem 10 mil, por exemplo, 10 mil downloads. Seu concorrente tem 50 mil. Você não vai conseguir. Então, você vai olhar esse dado e fala assim, nossa, então... o time vai gerar um insight para você e falar assim, se você quer bater essa métrica, você vai ter que acelerar a sua aquisição. Então, você consegue ver o user engagement, também é outro exemplo, né? O engajamento dos usuários do seu aplicativo. Você consegue olhar ali e falar assim, eu tô com, sei lá, 30% de engajamento aqui, o meu concorrente tem 50%. Tem que fazer um retarget, tem que fazer um push, vamos ganhar ali em algum outro lugar. Então, tem uma série de... É muito importante você analisar a concorrência, porque você não vai estar pensando sozinho, né? Então, e eu gosto de falar também, né? O Rank My App, apesar de ser o nome Rank My App, a gente acaba vendo não só a parte dos apps, né? Porque é tudo que influencia o nosso trabalho indiretamente, né? Então, por exemplo, ontem mesmo eu tava vendo um estudo que fizeram para um e-commerce, inclusive, que vai bombar ali na Black Friday. Eles, o time o squad desse time, desse cliente, eles fizeram uma análise de UX e UI que o cara foi tão a fundo que ele analisou não só o aplicativo do concorrente, então ele olhou, porque o UX UI, né, você sabe, mas eu vou falar para o pessoal, a gente não faz o UX UI com uma pessoa, vai lá, desenha, pensa como vai ficar e tal. A gente também tem essas pessoas, mas a gente faz toda a parte de UX UI baseada nos comentários de review dos clientes e dos concorrentes deles. Então, a gente tira essas informações dali. Não é só uma pessoa que vai lá e pensa como vai ficar, magicamente faz. Não tô falando mal dessa pessoa, mas existe essa parte também. Diferentes. São trabalhos diferentes. E a gente tem também essa pessoa apoiando a gente ali, mas a gente tira todos os insights baseado nos próprios usuários do aplicativo dos clientes. Então, a gente fez esse trabalho ali de UX e UI para essa empresa. A gente depois analisou também, foi bem a fundo do aplicativo, a gente olhou o e-commerce deles também, olhou a concorrência, o que eles estavam fazendo, cruzou dados com tudo, e o nosso estrategista foi tão longe que ele analisou o blog da empresa. Caramba! Como que o blog estava posicionado,
como que o blog dos concorrentes desse cliente estava posicionado. Começa a comparar E começou tudo a comparar tudo, sabe? Então, a gente fala, tá, o Rank My App, tal. Mas a gente faz muito mais. O geolocation sai totalmente fora de apps. Então, a gente acaba fazendo muito mais isso. Então, a gente faz toda uma estratégia ali, é meio clichê, mas uma estratégia 360, né? Para não só ir pelo aplicativo, mas a gente olha a concorrência, tudo que está fazendo em todos os canais, né? Então a gente faz um negócio bem completo. Que legal. E tudo isso que você está falando, querendo ou não, gera algum dado. E eu concordo muito com o que você falou. Não é o volume de dados que faz toda a diferença. Você pode ter um banco de dados enorme, se você não sabe o que fazer com aquilo, não funciona para nada. Exatamente. O negócio é a qualidade, como você acabou de falar, a profundidade de uma análise, por exemplo. Você pega não só a quantidade de dados, mas você tem que clusterizar ele, separar, sabe? Fazer um monte de trabalho em cima dele ali para gerar algum insight real, né? Que legal. E você estava falando, eu até anotei aqui, porque eu queria fazer questão de falar isso, que no início do Rank My App, a gente está aqui como camaradas de alguns anos de estrada, e eu me recordo muito bem que quando a gente começou a combinar alguns produtos, né, e começamos a investir muito mais no nosso produto de mídia, por exemplo, teve uma época que existia uma grande demanda para campanhas de aquisição, justamente porque tinha essa, como é que eu posso dizer, uma métrica de vaidade chamada downloads. Exatamente. Então, os clientes queriam contratar o Rank My para ter mais downloads. E você deixou bem claro aqui o leque de coisas que precisam. Obviamente, a gente está falando de Black Friday, mas para uma data comemorativa que vai vir mais acessos, mais compras, mais interesses na marca como um todo, às vezes não só no aplicativo. E aí, pensando aí, vou pedir para você ser bem, vamos colocar aqui uma média geral, talvez aí dos grandes clientes, talvez e-commerce, os grandes bancos e fintechs que estão fazendo campanhas específicas nessas datas. Com todas essas análises e pensando que não é só mais downloads, não é só fazer tudo isso para conseguir campanha, novos usuários. Quanto tempo antes da Black Friday, pensando que é a última sexta-feira de novembro, quanto tempo antes você recomenda que essas empresas que já investem em mobile marketing comecem a se preparar, seja a partir de análise de dados, preparar o próprio produto para esses acessos, ou campanhas como um todo? Legal. O tempo vai depender muito, né, do segmento, mas os grandes segmentos que participam ali da Black Friday e gostam de ter um resultado muito legal, tem clientes que a gente já está preparando, né, já começou já a se preparar, né, então toda essa parte, eu falei no começo ali de falhas, ANR e etc., a gente já começou a preparar muitos deles, então a gente... eu acho que já logo no meio de agosto a gente já começou a mandar report de falhas de usabilidade para um monte dos nossos clientes que a gente detectou porque na nossa tool pega automaticamente, né, a quantidade de falhas, onde está e tudo mais. E a gente começou a já mandar no meio de outubro para os que estavam mais... que poderiam ter mais problemas na Black Friday, né? Então a gente já começou a fazer isso no meio de agosto. E depois a gente vai continuando, né? Até acertar. Tem empresas que o processo, né? Até quem tá assistindo a gente sabe até mais que a gente mesmo, né? Então tem empresas que o time de tech lá é totalmente separado. Então eles têm os prazos deles. Então se tiver muito crash, é muito importante a gente começar isso antes. Mas a parte de estruturação de campanhas ali... entre 1 a 2 meses antes da Black Friday é super importante fazer uma pré-Black Friday para a gente começar a analisar as outras métricas também, né? Então, e você falou de downloads, né? A gente gosta também de falar muito da qualidade do download, né? Porque a gente hoje tem métricas para medir isso, basicamente, né? Se você pega a User Engagement, por exemplo, DAO, MAU, Stickiness, você consegue, através dessas análises, ver a qualidade do download que tá vindo, né? Porque se começar a diminuir, conseguir, sei lá, 1 milhão a mais de download, mas o seu DAO e MAU lá, o stickiness começa a diminuir, você, teoricamente, esse download não é muito favorável para você, né? Então, a gente consegue também fazer esse tipo de análise e ela tem que ser feita antes, né? Porque depois você vai acabar, na Black Friday, você dá aquela porrada, né? O gráfico vai assim e depois pode cair. Exatamente. E você dá aquela porrada onde você sabe que tá dando certo, né? Você não vai chegar vai começar a Black Friday, vai ser amanhã. Liga todas as campanhas. Aonde? Você não sabe onde vai ligar, onde
Então, você tem que se preparar pelo menos 2 meses antes. E se for um aplicativo que tem bastante crash e tal, tem que ser muito mais. Tem clientes nossos que já tá se preparando. Já tem até clientes que a gente tem alguns clientes no Brasil que já estão liberados o LiveOps, né? Que é aquela parte que você pode criar campanhas dentro da Google Play, né? E não são todo mundo que está liberado ainda, né? A Google Play está liberando aos poucos ali. E os clientes que já estão liberados, eles já estão fazendo estratégias, estão se preparando para campanhas ali, né? Então, já é uma boa já começar mais de 2 aí. meses aí, Exatamente. realmente. E é uma data super importante. E eu não vou dar nenhum spoiler aqui, né? Mas a gente fez aquele estudo, né, da Copa do Mundo versus Black Friday. E eu não vou dar spoiler, mas vamos ver Black Friday legal. Não, esse ano vai ser bem específico, que é Black Friday, Copa do Mundo, eleições. Exato. E oficialmente, podemos dizer, é a primeira Black Friday, entre milhões de aspas, pós-pandemia, que as lojas já estão abertas, né? Não só nesses estudos, mas a gente fica falando dos nossos estudos aqui, o pessoal da equipe vai falar depois, é spoiler, gente. Eu não vou falar porque o Tedinho falou que se eu desse spoiler... Os nossos gerentes aqui... Mas, olhem lá, depois vai ter as matérias ali no nosso blog e tudo, então é bem legal ficarem de olho aí nas publicações. E o pessoal que é nosso cliente, está assistindo, ou que tem aí o interesse em se tornar cliente do Rank My App, pode encomendar alguns estudos, algumas informações pra gente sobre determinadas categorias que a gente tem o grande prazer de estudar sobre isso. E, inclusive, eu queria falar um pouco mais sobre essa parte dos estudos e dados. Eu queria te interromper Então pode interromper, vai lá. Não, tudo bem. Mas não só os estudos, né? Mas toda essa parte de análises que eu tô falando, né? Eu falei diversas análises que já tem na nossa plataforma, mas tem milhares de análises que a gente não tem na plataforma porque são coisas novas que os clientes pedem. Então eu vim aqui até para falar formalmente, todo lugar que eu vou falar do Rank My App eu falo isso, então aqui mais um lugar. Se você, câmera 1 ali, né? Se você é nosso cliente e tiver com alguma dúvida, precisa de alguma coisa, fala assim, não tenho braço para fazer esse estudo XYZ, manda pra gente que isso vai virar, a gente vai se movimentar lá para conseguir fazer o estudo, né? A gente adora fazer isso, como eu disse, 86% do que a gente faz hoje vieram através disso e acaba sendo um feature nova pra gente, aprendizado novo pra gente também. Então manda pra gente aí, não tenho braço para fazer esse estudo, não sei como fazer, manda pro Rank My App. Que legal. E agora a gente vai começar a finalizar, porque eu sei que se deixar a gente vai ficar falando desse assunto aqui por 3 horas. Mas para quem é do mundo do mobile marketing, já está há alguns anos, está familiarizado com vários desses dados e indicadores que a gente normalmente usa. Você mencionou vários deles, Stickiness, MAU, User Engagement. Eu queria que você desse uma visão geral dos principais indicadores que a gente consegue visualizar, tanto baseado nos dados gerados de todas essas campanhas e ações que a gente faz, quanto os indicadores que você também recomenda que devem ser vistos, tanto antes de campanhas tão importantes como o Black Friday, quanto depois também. Quais deles você acha que são os mais importantes? Boa. Os básicos ali, né, se você for ver, são visitas, instalações, né, taxa de conversão, que são os básicos. Eu gosto muito do DAO e MAU Stickiness, né, eu que tenho... eu poderia falar dele muito tempo aqui, mas com o DAO MAU Stickiness você consegue também até analisar, por exemplo, se o seu cliente... Por que tá dando churn, quando tá dando churn no seu aplicativo, por exemplo, porque se você olhar a conversão caindo do DAO e MAU ali, você fala, tá acontecendo alguma coisa e pode churnar o aplicativo. A gente já até tem um estudo de caso de clientes nossos assim, né? Começou a diminuir o stickiness, a porcentagem ali, aí começou a ter algum churn por algum motivo, então você fala, aí você cruza essa métrica com a métrica de review, olha lá o que o cara tá falando, e vai destrinchando ali um monte de coisa, né? Mas, e aí você pode fazer 1 milhão de estudos baseados nisso aí, né? Mas acho que são essas as principais, né? Eu acho que também, a gente falou até pouco disso, né? Mas até quando eu trabalhava em e-commerce fora do Rank My App, qualquer movimentação que a gente, acho que para quem é de e-commerce é básico falar isso, mas vale ressaltar,
Mas até cor de botão a gente jogava no teste AB antes de mudar. Então, eu acho que é muito teste AB. A minha opinião, a sua, não importa. Importa o que o dado tá ali, né, mostrando. Aí não é saindo um pouco de métrica, mas eu acho que é bem importante. Até o Thales, vocês fizeram um podcast aí, clique aqui embaixo, não, brincadeira, para ver o podcast do Thales aí com a Juliana. Ele fala também da jornada do usuário, né? Eu acho que isso, da jornada, ou das jornadas, né, do usuário, isso é super importante você analisar também, né? Como que é o comportamento do seu cliente ali, né? Então, tem como você analisar isso também. Hiperpersonalização, né? Que são keywords do momento ali também, que hoje em dia você não dá mais um tiro de canhão para matar uma mosca, né? Você vai direto com a Juliana eu falo desse jeito, com o Rodrigo eu falo daquele jeito. Então, você vai certinho ali, né? São várias ali, mas a que eu tô gostando mais ultimamente é a parte do user engagement, porque a gente consegue fazer muita análise com aquele, muita análise com aquele. E dá pra cruzar com vários com tudo, outros. Eu já vi estudos, dos mais diversos que você pode imaginar sobre user engagement dentro do Rank My App. Que legal, que legal. E aproveitando, a gente realmente faz muitos conteúdos aqui, falando sobre vários assuntos diferenciados, normalmente com especialistas da área. Esse que ele mencionou é com o Thales Cerqueira, da área de e-commerce da Tokstok, e ele falou bastante e muito bem sobre jornada de usuário ou jornadas do usuário. A gente também comentou isso no episódio, recomendo para todo mundo também para assistir. Rodrigo, um grande prazer falar com você sobre esse assunto, e eu queria fazer uma pergunta surpresa, ele não se preparou para essa pergunta. Lá vem. Para a gente finalizar, e a pergunta é, com a sua experiência aí, você comentou da experiência que você tinha passado em e-commerce, ele tem muita história sobre isso, gente. E toda essa experiência com os nossos clientes, esses últimos anos, no cenário que a gente está agora, um cenário pós-pandemia, vamos dizer assim, já com a abertura das principais marcas de e-commerce do Brasil, grandes aplicativos liderando, vindos outros do exterior também, enfim, está bastante aquecido e concorrente. Um ano com eleições, um ano com Copa do Mundo, Black Friday que a gente está sabendo. Queria que você desse o seu palpite educado, vamos dizer assim, do que você acha, o que você espera para Black Friday desse ano. Qual que é as principais tendências para aplicativos desse ano que você espera? Agora Legal. Quero ver. Uma pergunta surpresa mesmo. Eu acho que, primeiro, não independe, eu acho, de quantos e-commerces tem, e-commerce vindo de fora, de dentro, da onde for. Eu acho que, primeiro, se você montar a estratégia certa, você tem espaço. Então, principalmente na Black Friday, que o consumidor já tende a esperar ali, né, um momento para comprar mais, para adquirir alguma coisa ali, né? Conheço pessoas que ficam o dia inteiro no dia da Black Friday vendo isso e tal. E eu acho que se você fizer uma estratégia boa, né, do que deve ser feito, você vai ter sucesso, né? Então, os grandes varejistas ali não dominam 100% da internet, gente. Então, tem espaço ali até para os pequenos e tudo mais. Eu acho que, primeira coisa, você fazendo, primeiro, quais os objetivos você quer atingir, né? Então, pensar na jornada, no funil das coisas. A compra é só o fim, né? Se você for falar, tem pós-venda e tal. Enfim, mas a partir disso, né? Ali é o fim. Mas toda essa parte antes da compra você tem que analisar, né? Então, se você quiser 100 vendas, você não pode ter 100 clientes. Você tem que ter muito mais. Porque existe um funil, né? Existe um funil em qualquer coisa, né? Então, primeiro, começa a se preocupar quanto os usuários que você quer entrar mais. Você tem uma meta de X, seus usuários têm que ser, sei lá, 10, 15, 20, 30 X. Então, se preocupa nisso. Como que você vai... Você falou no começo, né, que antigamente os aplicativos eram uma vitrine. Tá bom, mas como que você vai... Hoje os aplicativos você compra, faz tudo ali. Mas a vitrine permanece, né? Então, como você... continua deixando aqueles usuários engajados, olhando ali a sua vitrine toda hora ali para fazer alguma ação. Quais promoções, como que você vai comunicar aquilo, né? Então, você fazendo toda essa lição de casa ali, você vai ter sucesso, né? Você não precisa
se preocupar. Às vezes você quer um aplicativo pequenininho, né? Fala assim, tô na Black Friday, mas não vai ter chance para mim. Tem chance se você fizer todo esse estudo e toda essa análise, traçar todo o objetivo que você quer e mais do que traçar, né? Executar o seu objetivo. Que às vezes é a parte mais difícil. Plano, dá pra gente ficar aqui meia hora desenhando qualquer coisa. Ideia, então, mas o mais difícil é a execução, né? Então, executar isso muito bem feito que vai ditar se você vai ter sucesso ou não na Black Friday. Muito legal. Tivemos aqui uma pequena grande aula sobre uma exemplo de uma mini estratégia de campanha para aplicativo. Rodrigo, muito obrigada pelo seu tempo, por aceitar o nosso convite aqui para esse episódio, viu? Agradeço bastante. Obrigado você, Juliana. Obrigado quem assistiu aí. Qualquer coisa, só chamar. E para os clientes, qualquer dúvida, qualquer solicitação, uma análise nova, pode mandar lá. Acho que não sei se vai aparecer meu e-mail em algum lugar, mas tem Deixa meu seu e-mail, seu LinkedIn, como que te encontra? rodrigo.castro@rankmyapp.com.br também cai para mim, o Rodrigo cai para mim também, qualquer dessas combinações vai cair, manda a solicitação aí que a gente vai entender. Que legal, muito obrigada, Rodrigo. E obrigada também para quem assistiu esse episódio. Fico muito feliz também por poder compartilhar esse conteúdo aqui de altíssima qualidade. E lembrando que esse é só o primeiro dos próximos episódios que a gente vai fazer totalmente dedicados à semana de Black Friday 2022. Fica ligado nos próximos episódios que vão ter conteúdos tão bons quanto esse. Tchau, pessoal. Até a próxima.